E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo nas decisões do Supremo? Opa, preparados. Sempre bom estar aqui para desvendar esses mistérios da jurisprudência. Se você está se preparando para concursos públicos, principalmente na área jurídica, sabe que se manter atualizado com as decisões do Supremo Tribunal Federal é essencial, né? Com certeza. E para facilitar a sua vida, a gente está aqui para dissecar o informativo número 1168 do Supremo Tribunal Federal, de 18 de março de 2025. Isso aí. A gente vai direto ao ponto, focando em dois temas quentíssimos para quem vai encarar as provas: direito constitucional e direito processual penal. E já adianto, tem muita coisa importante que você precisa saber. Então vamos começar com o pé direito, analisando a atuação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? Isso, CNJ. E a gente vai focar nas resoluções do Conselho que tratam da jornada de trabalho e dos limites para cargos em comissão no Poder Judiciário. Porque essas resoluções acabaram gerando algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Exatamente. A gente tem as ADIs número 4.355, 4.312 e 4.586, todas do Distrito Federal. E o Supremo teve que analisar se essas resoluções do CNJ estavam de acordo com a Constituição. A principal dúvida era se o CNJ, ao editar essas resoluções, estava invadindo a competência dos tribunais, sabe? Tipo, será que o CNJ pode ditar regras sobre a jornada de trabalho e os cargos em comissão? Essa era a grande questão. Afinal, a Constituição garante a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, né? E aí o que o Supremo decidiu? Bom, a ADI 4.312 nem chegou a ser analisada pelo plenário porque o Supremo entendeu que quem entrou com a ação não tinha legitimidade para isso. Entendi. E as outras duas? Em relação às ADIs 4.355 e 4.586, o Supremo conheceu em parte e, na parte que analisou, considerou as ações improcedentes. Ou seja, o Supremo basicamente deu aval para o CNJ regulamentar essas questões. Isso aí. E essa decisão é super importante porque reforça o papel do CNJ na gestão do Poder Judiciário. E vale lembrar que o CNJ foi criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, né? Justamente para controlar a parte administrativa e financeira do Judiciário e fiscalizar os juízes. É verdade. E essa decisão do Supremo mostra que o CNJ realmente tem poder para atuar nessas áreas. E quais são os pontos principais dessas resoluções do CNJ que causaram tanta polêmica? Uma delas é a padronização da jornada de trabalho dos servidores do Judiciário para 8 horas diárias e 40 semanais. Aham. E antes cada tribunal tinha a sua própria regra, né? Pois é. Imagina a bagunça que era. A resolução também estabeleceu algumas exceções para leis locais e normas especiais, além de regras para pagamento de horas extras. Faz sentido. E além da jornada, a resolução também mexeu nos cargos em comissão, né? Sim. Ela determinou que um percentual mínimo desses cargos deve ser preenchido por servidores efetivos. Ficou para garantir que tem gente de carreira ocupando cargos importantes. Exatamente. A ideia é profissionalizar a gestão do judiciário. Para quem ainda não tinha regulamentado os incisos 4º e 5º do artigo 37 da Constituição, a regra era de pelo menos 20% dos cargos de apoio direto à atividade judicial e 50% dos cargos de apoio indireto para servidores de carreira. Caramba, bastante coisa. Teve mais alguma mudança importante? Teve sim. A resolução também limitou o número de servidores requisitados ou cedidos de outros órgãos para 20% do total de cada tribunal. Ah, entendi. Então a ideia era reduzir a dependência de servidores de fora do judiciário, né? Isso aí. E a resolução deu um prazo de 4 anos para os tribunais substituírem esses servidores por pessoal próprio. Então, no fim das contas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o CNJ agiu dentro dos limites da Constituição ao editar essas resoluções, né? Exatamente. O Supremo considerou que o CNJ observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Legal. E quem foi o relator dessas ADs? O ministro Nunes Marques foi o relator das 3, e o julgamento virtual terminou no dia 11 de março de 2025, às 23 horas e 59 minutos. Beleza. Então, turma, fica a dica. Essa decisão do Supremo confirma a força do CNJ na administração do Judiciário. É importante ficar de olho nisso, hein? Com certeza. Agora, vamos mudar de assunto e entrar no mundo do direito processual penal. Bora lá? E o tema de hoje é o foro por prorrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. É isso aí. Yeah. E a gente vai desvendar o que acontece com esse foro quando a pessoa deixa o cargo. Porque essa é uma dúvida que sempre surge, né? Tipo, se o político cometeu um crime enquanto estava no cargo, mas já saiu, ele ainda tem direito ao foro privilegiado. Essa questão gera muita discussão. Mas o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre isso no habeas corpus número 230 e 2627 do Distrito Federal. E qual foi a decisão?
O Supremo fixou a seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito e a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Nossa, que frase comprida! Me explica de um jeito mais simples, por favor. Basicamente, o Supremo decidiu que se o crime foi cometido durante o exercício do cargo e tem relação com a função, o foro privilegiado se mantém, mesmo que a pessoa já tenha saído do cargo. Ah, entendi. Então, mesmo que o processo comece depois que a pessoa já deixou o cargo, se o crime foi cometido enquanto ela estava na função, o caso continua no Tribunal Especial. Exatamente. De qual foi o motivo dessa decisão? O Supremo quis garantir a imparcialidade e a independência do julgamento. A ideia é evitar que a mudança de foro, dependendo se a pessoa ainda está ou não no cargo, atrapalhe o andamento do processo e cause, por exemplo, a prescrição do crime. Entendi. Então, essa decisão evita que a pessoa renuncie ao cargo para tentar escapar do julgamento no Tribunal Especial. Isso mesmo. E é importante lembrar que o foro por prerrogativa de função não é um privilégio pessoal, mas sim uma garantia para proteger o exercício de cargos importantes. Tá lá no artigo 102 da Constituição, né? O objetivo é garantir que a pessoa possa exercer a função sem sofrer pressões indevidas. Isso aí. E a jurisprudência do Supremo sobre o fim do foro privilegiado passou por algumas mudanças ao longo do tempo. É verdade. Teve o cancelamento da súmula 394, a questão de ordem no inquérito 687 e a questão de ordem na ação penal 937. Teve bastante coisa. Pois é. E no começo o Supremo estava mais inclinado a restringir o foro, sabe? Mas com essa decisão recente no habeas corpus 232.627, o Supremo mudou o entendimento. E qual é a lógica por trás dessa mudança? O Supremo entendeu que ficar mudando foro toda hora, dependendo se a pessoa ainda está ou não no cargo, gera muita insegurança jurídica. Aham. E também abre espaço para manipulação, né? Exatamente. A pessoa podia renunciar ao cargo no meio do processo para tentar levar o caso para um tribunal que ela considera mais favorável. Então, para evitar esse tipo de problema, o Supremo decidiu que o importante é a natureza do crime. Se ele foi cometido durante o exercício da função e tem relação com ela, o foro se mantém. Isso aí. A perda do cargo só afasta o foro privilegiado se o crime foi cometido antes da pessoa assumir a função ou se não tiver nada a ver com as atividades dela. Perfeito. E no caso do habeas corpus 232.627, o que o Supremo decidiu? E o Supremo confirmou a própria competência para julgar a ação penal 1.030 e 3.990 e 813.2020 com 4.0, e determinou que essa nova interpretação sobre o foro se aplica a todos os processos em andamento. Mas respeitando, claro, as decisões que já foram tomadas com base no entendimento anterior. E Exatamente. quem foi o relator desse habeas corpus? O ministro Gilmar Mendes. E o julgamento virtual também terminou em 11 de março, mas de 2024 às 23 horas e 59 minutos. Então, para a gente fechar o nosso mergulho de hoje, recapitulando, o Supremo confirmou a validade das resoluções do CNJ sobre jornada de trabalho e cargos em comissão no Judiciário e também decidiu que o foro privilegiado se mantém para crimes cometidos no exercício do cargo, mesmo que a pessoa já tenha saído da função. É isso aí. E para quem está estudando para concurso, vale a pena dar uma olhada no informativo 1168 do Supremo e nas íntegras dessas decisões que a gente comentou. Com certeza. E fica a dica. Reflitam sobre o impacto dessas decisões do Supremo no funcionamento do Judiciário e na responsabilização dos agentes públicos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais!